Primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui, professor Thiago Souza, para dar um olá oficial para vocês e para darmos continuidade nas nossas aulas de física. Bom, meu desejo é que esteja tudo bem, que todo esse processo de aprendizado possa estar acontecendo, por mais que aparentemente com algumas dificuldades, mas cada época acho que vai ter a sua dificuldade. Tá? Isso é história para você contar para os seus filhos, para os seus netos, a forma como você terminou o ensino médio, certo? Mas não desanime não, tá ok? Bom, estou aqui trazendo conteúdo importante, conteúdo de qualidade para você. Vamos agora, já vendo os últimos tipos de movimento, né? Vamos ver o movimento circular. E, de certa forma, a gente já deu um pontapé sobre esse movimento na aula passada com grandezas vetoriais. Mas aqui vamos apresentar oficialmente esse tipo de movimento, certo? E hoje vamos ver as grandezas angulares. Bom, o que a gente pode apresentar aqui? A gente sabe que o movimento circular, propriamente dito, ele está bem presente no nosso dia a dia. Então, tem essas figuras aí de objetos que descrevem um movimento circular, tipo um toca-disco, né, de uma picape aí, um DJ executando o seu serviço aí, ou as engrenagens de um relógio, ou até mesmo as rodas de uma bicicleta. Então, você tem muitos movimentos em torno de um eixo, né, sendo executado. Então, a gente percebe que muitos movimentos periódicos, eles acontecem ao nosso redor. E então, o que viria a ser essas grandezas para nós? Né? O que viriam a ser esses movimentos circulares? Antes de nós começarmos, precisamos definir duas grandezas, que são período e frequência. Esse tema aqui vai ser importante, inclusive, para o ano que vem, nas nossas aulas de física, ali em ondulatória. Bom, a definição de período e frequência é relativamente simples. Período, a gente vai representar pela letra T maiúsculo, é o intervalo de tempo necessário para a ocorrência de um fenômeno cíclico, ou um ciclo. Eu sempre gosto de pensar no limpador de para-brisas de um carro, certo? Ele tem aquele movimento. Então, a gente sabe que o ciclo do limpador de para-brisa é ir e voltar. Então, quando ele volta para essa posição inicial, ele finalizou o ciclo. Então, bora imaginar que ele demore 2 segundos, né? 1, 2, 1, 2. Então, o período seria de 2 segundos, certo? É o intervalo de tempo necessário para a ocorrência de um ciclo, certo? Enquanto que a frequência é a quantidade de ocorrências de um fenômeno cíclico ou periódico em determinada unidade de tempo. Aí, no caso, beleza. Em um segundo, ou seja, numa unidade de tempo, ele só consegue efetuar a metade do ciclo, olha, né? 1, 2, com 1 segundo, ele só foi a metade do ciclo. Então, ele teria uma frequência de 0,5, ou seja, meio ciclo em 1 segundo. Deu para perceber? Então, se você for notar, enquanto período é um ciclo, é um tempo para um ciclo, a frequência é a quantidade de ciclos por tempo. Percebeu? Período é um intervalo de tempo por um ciclo, enquanto frequência é a quantidade de ciclos por uma unidade de tempo. Então, daqui a gente já consegue perceber que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. E podemos escrever com toda certeza essa equação, olha aqui. Ó. Frequência é igual ao inverso do período.
Isso aqui já é a nossa primeira equação de hoje, certo? F é a frequência, enquanto T é período. Tudo bem? Bom, dá para perceber que no nosso sistema internacional, o período, que é um intervalo de tempo, vai estar em segundo, correto? Então, 1 sobre segundo seria a unidade de frequência aqui. Ó, a unidade de frequência vai ser 1 sobre segundo, certo? Só que 1 sobre segundo, nós temos um nome para isso, que é Hertz. Ó, Hz, deixa eu escrever aqui embaixo como é que seria o nome desse físico. Hertz, certo? Então, aqui, logicamente, se nós tivermos o tempo em segundo, a frequência vai ser o inverso do segundo. Se o tempo estiver em minutos, aí vai ser 1 sobre minuto e assim por diante. Mas nós temos algumas unidades de frequência conhecidas como RPM, que seria rotações por minuto, né? Só que aqui essa unidade é a mais utilizada, Hertz. E eu vou até colocar aqui os múltiplos do Hertz, que no caso seria, por exemplo, o kHz. Já escutou essa unidade? KHz. Ou então, megahertz. Bom, respectivamente, o kHz, você sabe que é 10 a terceira, né? 10 a terceira hertz. Enquanto o megahertz é 10 a sexta. Essas são as unidades que a gente está, vez por outra, esbarrando nelas, certo? E normalmente você vê essas unidades em estações de rádio, né? Eu não sei se você já percebeu isso. Essas seriam as nossas unidades. Muito bem, eu acho que não tem problema com esses dois, essas duas unidades aí, esses dois conceitos, né? Período e frequência. Então agora nós podemos dar continuidade agora vendo as nossas grandezas angulares, ou seja, aquilo que vai nos nortear no movimento circular. Bom, primeira grandeza angular seria o espaço angular. Então nós temos o que aqui? Imagina que temos uma trajetória circular em que um móvel sai daquela origem O e percorre um arco S, bom, em cima dessa circunferência, correto? Muito bem, ele percorreu uma distância linear S na borda ou em cima dessa circunferência. Mas é preciso você perceber que ele também cumpriu um ângulo φ. Você está vendo ali, né? Um ângulo φ, mais uma letra grega. Então, esse ângulo φ, ele é relativo àquele próprio arco S. Então, caminhar o arco S é a mesma coisa, né, do que abrir um ângulo de φ radianos. Bom, lá na matemática a gente tinha uma relação entre o ângulo e o arco, que no caso a gente fazia o seguinte: o ângulo φ, no caso, é igual ao arco, que no caso é S, sobre R. Correto? Essa daqui era a relação, que logicamente vai servir para nós aqui. Se você quiser calcular esse ângulo, você pode, com a fórmula de arco e ângulo, você pode fazer isso. E na verdade, você vai percebendo uma relação bem interessante. Todas as vezes que a gente quer transformar uma grandeza linear, que no caso é S, para angular, que no caso é φ, nós precisamos simplesmente dividir pelo raio, correto? Então, aqui você tem uma relação direta. Bom, dá para perceber que esse ângulo, para que essa relação seja utilizada aqui,
esse ângulo φ sempre vai estar em radiano. Então, a unidade de φ não vai ser graus, tá? Vai ser radiano. Tá? Eu estou puxando todos os conhecimentos lá de matemática. Muito bem. Bom, reconhecendo o espaço angular, ou a posição angular, nós temos o que nós chamamos de deslocamento angular. Dá para perceber que se tendo uma referência zero, o móvel sai de uma posição zero no arco S0 e percorre ΔS, verdinho lá na borda, né? E para numa posição final SF, ele tinha também um ângulo inicial φ0 e terminou num φF, dando uma diferença de ΔΦ. Bom, sem muita história, esse deslocamento angular nada mais vai ser do que a posição final, ou o ângulo final, né? Menos o ângulo inicial, certo? Sem problema. Sendo que você sabe calcular essas posições, né, que seria S0 sobre R, seria o φ0, e o φ final seria SF sobre R, sempre dividido pelo raio. Podemos também reescrever por meio da relação dividindo com o raio. Então nós também sabemos que ΔΦ vai ser o ΔS dividido pelo raio, certo? Bom, mais uma vez, φ vai ser em radiano, né? A outra grandeza angular aqui vai ser a velocidade. Bom, o que é interessante?